Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Gêmeos. Bem-vindo, Gêmeos. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Muito obrigada por tudo. Gêmeos, hoje nós vamos dar uma olhada na leitura, na energia entre você e uma pessoa, tá? Então eu quero que você pense em alguém e nós vamos dar uma olhada na energia entre vocês, tá? Eu não quero pensar em ninguém, não tem ninguém que eu queira pensar nesse momento. Deixa em aberto, pode ser que apareça alguém aí que vai entrar na sua vida, né? Uma situação, um signo, alguma coisa assim. E também nós tiramos aqui a sua energia primeiro. A sua, uma mensagem do oráculo para você. Tá? Então aqui é você primeiro, tá? Depois a gente olha a outra pessoa, tá? Então, sim, tem uma mensagem aqui para você de qualquer maneira, tá? Essa mensagem, ela é para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou esse signo forte no mapa. E as minhas leituras, elas não têm data. Se você chegou até aqui, se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem aqui para você para os próximos 30 dias, tá? Essa leitura é sua, qualquer hora que você chegar aqui, tá bom? E, bom, então nós vamos dar uma... Pensa em alguém que nós vamos começar, vamos dar uma olhada na energia de vocês, tá? Eu vou começar com um oráculo que aborda a relacionamentos, tá? Chama Wisdon do oráculo, né? Sabedoria do oráculo, tá? Esse oráculo, ele aborda relacionamentos em geral, tá bom? Vamos ver como é que tá a energia de relacionamentos aí, tá? Antes de começar, antes de tirar esse oráculo, eu quero fazer uma oração pra gente, tá? Qualquer hora do dia, onde você estiver aí, uma pequena oração, tá bom? A gente poder começar a nossa leitura e a gente poder ser guiado, né? De uma maneira melhor. Então vamos lá, vamos fazer uma oração. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Me dê coragem para mudar as coisas que eu posso. E me dê sabedoria para saber a diferença. Me mostra o que eu preciso saber para melhor servir a sua vontade nesse mundo. Me guia com clareza, discernimento e amor. Amém. Vamos lá. Vamos começar então com as nossas... com o oráculo, tá bom? Vamos lá então. Uma mensagem. O que o coletivo de Gêmeos precisa saber em relação a relacionamentos? E depois a gente vai dar uma olhada como que tá a pessoa que Gêmeos está pensando, tá bom? Vamos lá então, vamos tirar um oráculo. Aqui. Vamos tirar um daqui também. Ok, vamos lá. Gratidão. Vamos lá. Então, vocês têm, primeiro, foca aqui, self-indulgence, né? Ok, aqui é assim, foca em você, foca no seu valor, foca em quem você é, foca naquilo que você tem para oferecer, foca naquilo que você quer para você, tá? Agora é um momento de cura, trabalho da sombra e tenha mais apreciação por si mesmo. Tenha mais apreciação. Às vezes a gente é tão humilde, tão modesto, né? Às vezes a gente é tão modesto, a gente vê valor, vê coisas nas pessoas, às vezes falha em ver as mesmas coisas na gente. Primeiro, aquilo que você vê em outra pessoa, aquilo que você admira em outra pessoa, geralmente tem em você. Você não vê em outra pessoa o que você não tem. Então, muitas vezes, aquilo que você vê em outra pessoa é um reflexo de você, que talvez está precisando que você cultiva, que você cuida, que você reconheça, tá? Então,
self-indulgence. Esse aqui é um momento para você focar no seu valor, é um momento de cura para muitos de vocês aí, né? Posso estar falando com o pessoal que sim, tá flutuando aí na energia dos relacionamentos, né? Vivendo, aprendendo, é uma decepção aqui, uma decepçãozinha ali, aí dá certo, mas depois não dá. Né? São coisas que acontecem quando a gente está se relacionando, seja qualquer tipo de relacionamento, né? A não ser que você é uma ilha, que você se isola do mundo e aí não se relaciona. Também não existe, porque o ser humano ele é feito para relacionamentos, para trocar experiências, né? Ele é feito para isso. Vamos continuar agora, a gente vai dar uma olhada no oráculo número 33, uma zebra não, uma girafa, uma zebra fantasiada de girafa. Aqui tem alguma máscara que está caindo, tem alguma coisa que está ganhando mais clareza, tá vendo como tem, tá vendo como é uma zebra fantasiada de girafa e tá como se tivesse, a fantasia está rompendo, está saindo, o vento está trazendo informação, o vento está trazendo a verdade, está tirando a máscara, né? Número 33, um número master, pode significar alguma coisa para vocês aí. Vamos dar uma olhada qual que é a mensagem dessa carta. Fala de conflito, o bom do conflito, o bom da tempestade é que a tempestade ela não acontece por acontecer. E ela não vai ficar ali para o resto da vida. A tempestade passa. Quando a tempestade passa, ela traz um novo jeito de ser. E é com todo mundo. A tempestade ela é feita para a gente reorganizar as coisas, né? Reorganizar a nossa, porque viver é dinâmico. Não tem como viver sem viver. Viver é dinâmico, tem coisas acontecendo. Sabe? Vamos lá, mas vamos ler a mensagem dessa carta. Número 33. Um número master. Hein? Vocês já saíram. Ok. Número 33. Número 33. Relacionamento, vamos ver. Ok. Cabeça dura. Ok. Vamos ver. Cabeça dura, assim. Pode estar. Querer estar sempre certo. Pode estar mantendo você em uma situação de oposição, se opondo a alguma coisa. Geralmente essa energia, ela prolonga o conflito, que lá no fundo, lá no seu interior, você quer que se resolva. É um momento importante esse para você aprender de verdade sobre os seus valores, o seu senso de você mesmo, o que é importante, o que você pode deixar ir, o que você não pode deixar ir, o que você não abre mão, o que você pode negociar, né? O que é realmente importante para você. Algumas coisas não são negociáveis. Se isso é verdade, não é preciso brigar ou argumentar. Você conseguiria passar por essa tempestade e elevar, você consegue passar por essa tempestade e elevar as suas emoções, né? Ou seja, sem deixar que as suas emoções levem o melhor de você, sem perder a cabeça, sem desistir, sem achar que é o fim, sem desespero. Você consegue passar e elevar as suas emoções. Em breve, o ar vai estar mais claro. E você vai estar em uma posição, em um lugar muito melhor do que antes. Porque a tempestade vai ter passado. E é um caminho de um novo crescimento, é um caminho de crescimento que você está atravessando, que você está se despertando para.
você pode usar esse momento de uma maneira construtiva, tá? Use esse momento de uma maneira construtiva. Então tá aqui a mensagem para vocês em relação a relacionamentos, tá bom? Vamos lá, vamos começar então com os oráculos, com o tarô, né? Vamos começar com o tarô. Nós vamos dar uma olhada como que tá a sua energia, Gêmeos. Vamos lá. Energia para o signo de Gêmeos. Vamos lá, para o coletivo do signo de Gêmeos. Deixa eu chegar isso aqui para cá. Ok. Vamos lá. Energia para o coletivo do signo de Gêmeos. Depois nós vamos olhar a pessoa do signo de Gêmeos. Vamos lá? Ok, gratidão, universo. Vamos lá. Energia do signo de Gêmeos, coletivo do signo de Gêmeos. Vamos lá. Ok. Ok. Fundo do deck, vocês têm a morte. A morte, ela pode estar falando... A morte, ela pode não. A morte, ela está falando. Ela está falando de alguma transição, de alguma energia que está sendo... que está mudando. Alguma coisa na sua... Alguma coisa em você está mudando. Alguma coisa no seu espaço energético está mudando. Pode ser uma maneira de agir, pode ser uma maneira de como você via alguém, pode ser uma maneira de como você via algo, tá? Então a morte, ela sempre fala dessa... Pode ser uma mudança de ideia que você vai se permitir, você se permite mudar essa ideia, tá? Não, é que eu achava que tinha que ser assim, mas eu me permito mudar de ideia. Eu mudei de ideia, pronto. Tá? Então aqui vocês podem estar lidando com alguém do signo de Escorpião também, tá bom? Vamos lá. Vamos dar uma olhada como que tá a energia de vocês. 10 de ouros. Bom, 10 de ouros fala pra gente que o foco de vocês aqui é estabilidade. Pode ser estabilidade emocional, financeira, lógico. O foco de vocês aqui é estabilidade, é equilíbrio. Não só financeiro, não. Pode ser também que vocês estão desejando um tipo mais estabilidade em casa, no trabalho, em você, sabe? Às vezes você pode ser uma pessoa que você às vezes sente que as suas emoções uma hora tá para baixo, uma hora tá para cima, sabe? Não, você quer estar um pouco mais em controle, né? Vamos continuar, peraí. 10 de ouros. Família, aqui pode ter alguma coisa relacionada à família, algum tipo de preocupação com família, algum desejo que vocês têm em relação à família. Vamos ver. A força, o 5 de espadas. Ok. A impressão que às vezes... Ok. A força e o 5 de espadas. Aquela impressão assim que às vezes as coisas parecem que está bem, mas não tá. Sabe? Às vezes assim, você acha que quando você acha que está tudo bem, quando você acha que as coisas estão caminhando, quando você acha que as coisas estão indo, né? Aí não tá. De repente muda, de repente acontece alguma coisa. E é dessa instabilidade que eu tô vendo aqui que vocês gostariam. É como se vocês estão, sabe, vocês gostariam de estar menos susceptível a a esses altos e baixos, né? Olha só. Nós temos aqui o 5 de espadas. O 5 de espadas é sempre uma carta que fala de medo, um pouco de raiva, de angústia, tipo assim, sabe? Um pouco de se sentir um pouco perdido ou derrotado às vezes, né? E a força fala dessa questão da paciência. A força fala dessa questão do equilíbrio interno, né? Então aqui eu vejo que, sim, alguns de vocês né? Pode estar lidando com essa energia nesse momento aí, né? Alguns de vocês aí também pode estar esperando um dinheiro, alguma coisa assim que tá com cara que tá chegando, tá bom? Vamos continuar. 2 de ouros, tá vendo? De 2 de ouros de novo. 2 de ouros é uma carta que fala eu tô fazendo malabarismo, sabe? Uma hora eu tô assim, outra hora eu tô assado. E um monte de coisa acontecendo e coisas à minha volta que às vezes não depende de mim, me afeta. Aí então, aí é hora de
bom, se não depende de mim, me afeta, então eu tenho que deixar ir, né? Ai, deixar ir, todo mundo fala. Deixar ir é uma palavra, deixar ir, 2 palavrinhas, né? Mas é mais complicado do que a gente, né? É um pouquinho mais complicado. Mas é possível. E é isso que o universo pede da gente. Deixar ir o que você não pode controlar. Viver da melhor maneira possível. Da maneira mais otimista, sabe? Da maneira mais positiva. Ajudar quem você puder. Tentar cultivar bons relacionamentos. Tá? 2 de ouros. Tá? Vocês aí, meus queridos, também têm que fazer uma decisão importante aqui. Vocês têm aqui uma decisão importante para fazer. O 2 de ouros fala, eu tô juggling, eu preciso tomar uma decisão. Eu tô fazendo malabarismo, né? E o louco. A boa notícia aqui, vocês têm cartas boas. Tem uma carta que não é tão boa, que é o 5 de espadas, né? Que fala, tô me sentindo derrotada às vezes, ai, que irritação, que chato, né? Mas a última carta de vocês aqui é o louco. O louco fala, vocês aí, é um momento de se jogar, é um momento de acreditar, é um momento de... aqui tem uma experiência nova que está chegando para vocês. Tem uma pendência aqui sobre uma decisão, tá? Mas sim, com certeza vai trazer estabilidade, vai trazer um pouco daquilo que você está procurando, seja dinheiro, seja um compromisso sério. Porque esse aqui, o 10 de ouros, é a carta do compromisso sério. O 10 de ouros é a carta do relacionamento. Namoro, sair junto. Não, esse é o meu namorado, essa é a minha namorada. Essa é a carta do namoro. Até casamento, às vezes. Alguém aí pode estar também em um relacionamento de longa data. Eu posso estar falando, alguns de vocês aqui podem estar em um relacionamento de longa data, que pode estar passando por uma turbulência aí, tá? E tudo indica que, assim, as coisas vão, quando aparece o louco, é arriscar de novo, é se jogar, né? É acertar alguma coisa, se esse for o seu caso, é acertar alguma coisa e acreditar e continuar na jornada juntos, né? Mas tem uma decisão aqui pendente, tem aqui você atingindo muita coisa, qualquer coisa que está relacionada com esse 10 de ouros, que nós falamos que é sobre a estabilidade, seja no amor, seja financeiro, trabalho, pessoal, sabe? Pessoal, saúde, isso aqui, ó. Pessoal, se tiver alguém aí que está com alguma questão de saúde pendente, essa carta é maravilhosa. Fala, tô forte como um touro, tá? Isso aqui é carta de saúde, é uma carta que fala, saudável, é o 10 de ouros, uma carta muito abundante. Então, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. Alguns de vocês aqui vai ter que fazer uma viagem, tá? Vai decidir uma viagem. O louco sempre fala de uma viagem ou uma aventura, um passeio, tá? Com alguém aí, fazer um passeio, uma aventura, tá? É assim, ó. É como tem que decidir parar de fazer um malabarismo, decidir pegar essa oportunidade e seguir com ela. O louco. Seguir com ela. Pessoal, vamos dar uma olhada agora na energia da sua pessoa, tá? Porque depois nós vamos fazer perguntas sobre vocês dois, tá bom? Vamos lá, então. Como que tá? Deixa eu tomar uma água. Como que tá a pessoa de Gêmeos? Vamos lá. Gêmeos. Como que tá a pessoa de Gêmeos? Gratidão. Pessoal, essa leitura ela é para milhares de pessoas. Se você quiser fazer uma leitura com a sua energia, a informação está na descrição do vídeo abaixo, tá? Tem o meu telefone, tem aí o meu e-mail. Pode mandar uma mensagem que eu vou agendar você, tá bom? Então, porque essa aqui é para milhares de pessoas, né? Nós podemos fazer uma com a sua pessoa, exclusivamente com a sua energia, tá? Ok, a pessoa de Gêmeos, vamos lá? Ok.
Ok, vamos lá. 10 de copas. Vamos ver. Vamos continuar. É uma pessoa que... A energia dessa pessoa parece que tá boa. É uma energia harmoniosa. É uma energia... 10 de copas é uma carta que fala de harmonia, né? Olha quantas cores, né? Todas as cores. Tem aquela música bonita, né? Olha quantas cores, né? Isso aqui é uma carta que fala de harmonia, é uma carta que fala de prazer, é uma carta que fala... Vamos continuar, vamos ver. Para abrir é uma carta boa, vamos lá, muito boa, vamos ver. Ok. Ok. A sua pessoa acha que vocês não estão conversando o suficiente. Aqui. Espada. Ou você pode estar achando que essa pessoa não fala o suficiente. Tá? O Pagan, né? Innocence of Swords, que é o Pagan. Pagan de espadas. É uma pessoa que pode estar querendo aprender mais sobre você. É uma pessoa que pode estar te observando à distância. O Pagan de espadas, ele é o espião, né? Do tarô. Então, aqui se indica, é uma pessoa que está alerta, ele é o alerta, tá de olho em você, alerta sobre você. Uma pessoa que acha que deveria conversar mais com você, talvez vocês estão conversando pouco, tá? É uma pessoa que pode estar pensando em mandar uma mensagem. Aliás, 8 de ouros é uma carta que fala de trabalhar. Vou trabalhar no relacionamento, vou mandar uma mensagem, né? Cultivar, aumentar aí aumentar, trabalhar na conexão, porque a conexão, ela não acontece do nada, tá? Uma conexão de verdade que pode durar mais, que é baseada em coisas mais verdadeiras, né? Sintonia, né? A gente tem que cultivar. É uma mensagem, é um saber como é que você tá, é escutar. Então, ela não acontece do nada, né? Tem que cultivar essa conexão. Essa pessoa, pessoal, olha isso. Olha isso. Vocês têm aqui os enamorados e o 9 de ouros. Ok, signos, vamos lá. Signos. Quais são os signos que vocês têm aqui? Vocês têm aqui Virgem, vocês têm aqui Gêmeos, vocês têm Leão, Peixes, Câncer, Aquário e Touro. Forte. Ou esses signos no mapa, tá bom? Aqui. É uma pessoa, ó, entusiasmo tem, tá? Aqui fala de uma vontade até de sair, querer levar você para passear. É alguém aqui que pensa assim, ó, que às vezes faz planos de poder sair com você, faz planos de poder passear com você mais, ou pode ser que não pode porque mora longe, ou pode ser que não tá, qualquer motivo, mas é uma pessoa que faz planos de curtir mais as coisas com você, sabe? Passear, ver mais, né? Usufruir aí do sentimento que vocês estão tendo um com o outro, tá? Né? Aqui tem forte, porque, gente, os enamorados junto com o 10 de copas, eles abrem com o 10 de copas. É uma carta que fala que existe interesse, existe harmonia, existe vontade, tá? E os enamorados, aparecer os enamorados, não... Olha que linda essa carta. Então, aqui tem uma vontade que eu vejo que, assim, parece que está faltando mais comunicação, Pajem de espadas. Tá faltando, é uma pessoa que tem vontade de sair mais, de usufruir mais as coisas com vocês, tá? E pode ser sim, pode ser uma pessoa que está extremamente ocupado, ocupado com trabalho, preocupado com alguma questão financeira, alguma coisa assim, cultivando a energia do trabalho, tá? A vida pessoal, vida carreira, profissional, tá? Tá aqui, ó.
Também tem essa questão aqui. Espere mensagem dessa pessoa aí, tá? Espere assim essa pessoa de repente começar a mandar um pouco mais de mensagem, querer, sabe, forjar assim mais uma conexão, algo mais se conectar mais com vocês aí, tá? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? O que essa pessoa pode estar fazendo? Vamos ver. A gente já viu que ela está trabalhando, né? Trabalhando bastante, aprendendo alguma coisa também, tá? O Pajem de Espadas é uma carta, é o estudante, pode ser uma pessoa que está aprendendo alguma coisa, tá? Uma pessoa de repente que presta ajuda, serviço para outras pessoas, pode estar ocupado com alguma coisa, servindo, ajudando outras pessoas, um grupo de pessoas. Vamos lá, vamos dar uma olhada o que essa pessoa falaria para você. Vamos lá? Vamos lá. Ok. 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 Eu tenho muita coisa acontecendo na minha vida nesse momento. Eu estou tendo problema para lidar com tudo. Eu falei de juggling aqui, eu falei de malabarismo, né? A palavra saiu aqui, ó, juggle, ó. Tá vendo? A mesma coisa que eu falei. Eu tô tendo problema para poder lidar com tudo nesse momento. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, eu tô tendo problema para lidar com tudo. I love you. Eu amo você. E a outra carta é... Ok. É simples assim. Como que você se sente? Ok. Você quer saber como que eu me sinto? Aqui, ó. É muito simples. Você quer saber como que eu me sinto? Eu quero você e eu quero a gente pro resto da vida. Eu quero você e eu quero a gente pro resto da vida. Ok. Então, Gêmeos, essa foi a sua leitura. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Até logo. Tchau.